gente acaba copiando de forma que a gente nem percebe. A gente fala, não, meu trabalho é original, mas no fundo você está sempre se baseando em referências, em coisas que você já viu para criar. E essa do remix é justamente isso. Você combina duas ou mais ideias. Então, putz, eu vi que essa empresa resolveu esse problema de determinada forma, eu vejo como essa empresa resolve o mesmo problema, eu vejo os pontos positivos e negativos de cada uma e eu crio uma terceira forma de resolver esse problema que pega o melhor dos dois mundos ou dos três mundos, de quantos você quiser. Então a ideia é essa, é você copiar sempre buscando melhorar. Então você nunca vai pegar algo exatamente como é e jogar do jeito que é onde você está querendo aplicar aquilo. Você pega aquilo, você vê com base na sua experiência, com base no conhecimento que você tem do seu e-commerce, do seu produto, dos seus clientes, e vê como você adapta aquilo da melhor forma para a sua linguagem, para a linguagem do seu cliente, para ser o mais efetivo possível para quem deve ser efetivo. É, e pegando esse seu ponto, a originalidade tá que você está envolvido no processo. Então são 2 fatores que Uhum, estão externos a você e você põe a mão na massa e você vai fazer isso. A partir do princípio que você se envolve no processo, e aí você tem outras coisas mais complexas, envolve o seu produto, envolve a sua marca, envolve o seu e-commerce, aí já está tendo uma nova forma. E aí não a originalidade, né, às vezes a pessoa se pega: "Não, mas eu quero ser uma marca original, uma marca pioneira". Você pode ser pioneiro, você vai ser original fazendo dessa uhum, forma. É muito difícil, a gente não está num período em que a gente está fazendo descobertas, que a gente está encontrando coisas que eram desconhecidas, ou dando, mais luz para aquilo que talvez não fosse conhecida do povo que está vindo disso. Então a gente não está nessa época, a gente está na época de pegar as coisas, como a gente tem acesso a muita informação, a gente só está fazendo exatamente o que o Kevin monografias falou. praticamente. Isso, a gente está remixando as coisas. E faz sentido remixar as coisas, porque você pega coisas de áreas que não fazem Uhum, muito sentido. Quantas vezes a gente usa metodologias ágeis que nasceram na área de tecnologia e tem sim. gente querendo formar um negócio inteiro com metodologia ágil, e aí não faz muito sentido mesmo. Aí você tem que entender o que enquadra no seu negócio. Mas é essa coisa, é pegar as coisas e reaplicar em outras formas. Então é importante fazer isso. Eu gosto muito da parte de virtualização, né? Que hoje o disquete caiu em desuso porque o povo nunca entendeu o que É, é nunca vi disquete, um porque nunca disquete. teve Agora é uma nuvenzinha. nunca teve o acesso a esse tipo de coisa, e é importante no seu e-commerce você ter essa noção. Uhum, Com que público você está se comunicando e quais são essas metáforas que você está utilizando. Às vezes não fazem sentido as sim, metáforas, ou principalmente o que você tem que deixar mais claro é o frete, o que que importa mais para o seu cliente. O seu cliente é de uma região centralizada, é de regiões mais afastadas, então o frete é importante, então tem que estar em destaque. E aí quando você entende a fundo o que você está copiando. Às vezes você não sabe por que que um e-commerce, o frete é a informação mais importante, porque talvez ele seja um e-commerce de uhum, uma região distante, ou ele é do sul, ou ele está no nordeste, e aí os clientes dele estão no sudeste, estão aqui, estão em São Paulo, e aí você copia do jeito que é, sem entender o porquê. isso aí não vai funcionar. Então Uhum. tem aquela listinha dele que é muito boa do que é um bom roubo e do que é um mau roubo. Então um bom roubo traz Mostra na honra. câmera aí, pra ver se a Vamos ver, pessoa vamos ver consegue se o pessoal enxergar. consegue ver. Eu acho que Vai ficar distante aí, mas isso. depois dá pra dar um zoom. Um bom roubo é aquele que traz honra. Então agora eu vou seguir aqui. Então, um bom roubo é aquele que traz honra. O mau roubo traz degradação. Um bom roubo é aquele que estuda. O mau roubo é aquele que folheia. Um bom roubo é aquele que rouba de vários. O mau Uhum, roubo é aquele que rouba de um. Um bom roubo é aquele que acredita. Então você diz de onde você sim, tirou. O mau roubo é aquele que plagia. Então ele pega de alguém e simplesmente publica dizendo que é dele. O bom roubo é aquele que transforma. O mau roubo é aquele que imita. A gente não está falando para você imitar, a gente está falando para você transformar sim. aquilo em Em algo alguma melhor. coisa. O bom roubo é aquele que remixa. O mau roubo é aquele que extirpa. Extirpa, tira do outro e toma proveito Sim. daquilo para si. E- Até tem alguns pontos para falar sobre esses itens, né? Especialmente essa questão do rouba de vários e rouba de um, porque em algum momento do livro ele fala algo bem interessante que quando você rouba de um, é fácil as pessoas identificarem que você está copiando, porque você copia apenas uma fonte. Se você se baseia apenas na Coca-Cola, pô, tudo que você faz vai ficar muito com um tom de voz, com cara de Coca-Cola. Uhum. Mas quando você rouba de vários, meio que tudo isso vai entrar nesse remix e vai se tornar algo único, entendeu? Então deixa de ser uma cópia e se passa a ser apenas
uma pesquisa ali, uma monografia. Porque o que que é uma monografia, uma dissertação ali? Você estuda várias referências, várias pessoas que já estudaram sobre um determinado tema, unifica aquilo de uma forma que, depende do ponto de vista, né, mas, às vezes resume aquilo, às vezes, traz aquilo de uma forma associa a alguma área. Então Ele vai ajudar hum, a confirmar ou negar a sua hipótese que você exato. levanta. Então a monografia é isso, você vai pegar várias referências, você levanta a hipótese: "Olha, meu e-commerce não está vendendo muito por causa de tal coisa". Uhum. Você vai pegar todos os e-commerces que vendem muito e que fazem isso funcionar e vai ver se as informações que eles têm confirmam que o seu e-commerce não está vendendo muito por causa dessa hipótese ou não, negam, quer dizer que Uhum. seu negócio não está. A monografia é isso, Exato. o estudo científico é isso, né. E na internet, para gerar valor, é muito comum a gente fazer isso, porque como o Xté falou, a gente está num mundo que a gente recebe tanta informação, que se tem alguém que está lá preparado para consumir todas essas informações e resumir para a gente, né, economizando nosso tempo, porque qual que é o bem mais valioso que a gente tem, né? Ali é basicamente o nosso tempo, né? O Uhum. quanto que a gente tem de vida. Então, se eu tô te dando mais tempo, porque eu usei, sei lá, 2 horas, 10 horas da minha vida para estudar sobre um assunto, e eu tô te entregando mastigado, resumido em 5 minutos, cara, qual o valor que tem isso, entendeu? Então entenda o que que gera valor para o seu público, o que que eles querem aprender, o que que você sabe, o que que você é especialista, autoridade, que eles gostariam de ter do seu conhecimento. Tenta resumir isso para eles e, claro, acredite, porque alguma parte dessas pessoas vão querer o conteúdo mais denso, mais profundo, elas vão saber onde procurar. E o crédito pode ser você mesmo. Então vamos supor que você tem um e-commerce e você tem ali um vídeo, um short, né, como chama hoje, Reel, Uhum. TikTok, os vídeos curtos verticais. Você tem um vídeo curto ali de 1 minuto ensinando a pessoa, se você é um e-commerce de moda, ensinando a pessoa a combinar os looks da sua loja. A pessoa vai ver aquele conteúdo de 1 minuto e você pode acreditar uma live ou um conteúdo mais longo de 10 minutos, de 1 hora, que fala ainda mais aprofundadamente sobre isso. E você vai estar acreditando, vai estar estimulando a pessoa a acompanhar outras formas outras redes suas, outros conteúdos seus, e todo mundo sai ganhando. E aí você aproveita que esse crédito gera mais conteúdo para você. Lembra que a gente falou no outro podcast? Você não tem que só vender para os seus clientes, você tem que se relacionar com eles. Uhum, Então, o seu e-commerce, ele faz o seu primeiro contato, mas você ainda tem toda uma jornada de relacionamento que só vai se dar através de conteúdo. E se você vai querer criar tudo em casa, é insano. Depende do seu tamanho. Desde o pequenininho até o gigante, tem que criar conteúdo. uhum. A gente falou o Jovem Nerd podcast do outro. Eles foram comprados pela Magazine Luiza. Por que que a Magazine Luiza comprou um podcast? Então, por que que eles compraram? Porque é um cara que faz conteúdo, gera movimento e influencia as pessoas. Eles lançaram crowdfundings e conseguiam mais de 3 a 6 milhões de vendas em pré-venda. Então, no final, era a venda que eles estavam comprando. Só que eles constroem isso através do conteúdo. Então, o conteúdo vai te ajudar a fazer isso. E a forma melhor de você escalar isso é roubando. A gente tá fazendo igual, a gente tá roubando. A gente tá Exatamente. pegando exatamente ele, E roubando aplicando no ele e e-commerce. aplicando no e-commerce. Só que a gente tá aqui falando que o conteúdo é dele, mas tirando os pontos que relacionam com o e-commerce. Uma pessoa pode pegar esse mesmo livro e falar como que esses pontos dele podem servir para arte, como Sim, esses pontos podem servir para o design. Então, você tá vendo que a gente já tá pegando outras coisas, outros exemplos, outras referências, juntando com o que ele fala e a gente faz um conteúdo que faça sentido. Mas a gente está hoje focando em e-commerce. sim. E você pode fazer o mesmo no seu e-commerce. Então, para criar conteúdo, você não precisa falar apenas do que existe na sua área, no seu setor. Você pode pegar esse mesmo livro, por exemplo, ou qualquer outro livro que você goste, e pegar alguns pontos ali e relacionar com a sua área, com o seu e-commerce. As pessoas gostam disso, porque é justamente esse ponto de você ligar os pontos, entendeu? Você vai ligando uma coisa aqui, associando, e você vai treinando o seu próprio cérebro a encontrar relações entre as coisas. Porque é daí que vem a criatividade, daí que vai vir aquela luz que você tanto busca, né? De tipo, putz, como é que eu posso fazer algo novo, algo diferente, algo que não fizeram antes? É basicamente pegando tudo que você tem de repertório, principalmente coisas até distantes da sua área, e aplicando no seu negócio, né. Uma coisa que ele comenta aqui, eh, no capítulo aqui, "Criatividade é subtração", ele fala muito sobre foco na clareza e escolher o que deixar de fora, né, que é uma coisa extremamente importante. Eu sou muito entusiasta disso, porque é até uma dor, assim, a minha vida toda eu lutei muito por isso, sabe, né, essa questão, de pessoas que queriam adicionar mais informações, pessoas que queriam dizer muita coisa ao mesmo tempo. Isso
não funciona, isso é maçante. Eh, Quer dizer, não vou dizer que não funciona, mas se funcionar, vai funcionar para 1%, entendeu? Porque, de fato, vamos supor, sua página do e-commerce. Vão ter algumas pessoas que vão ver ela inteira, vão ler ela inteira, mas é a minoria, entendeu? É a minoria. Então, o que que ele comenta aqui, por exemplo? Eu vou trazer algumas frases jogadas e aí a gente vai assimilando isso com o Perfeito. e-commerce. Primeiro ele fala uma frase bem comum, que é, na verdade, ele não fala essa frase, mas eu pensei nessa frase quando eu estava lendo: confusão mata a conversão. Então tem até uma frase bem legal do livro, eu não vou lembrar agora do nome do livro, mas que é: mentes confusas sempre dizem não. Então isso é muito comum em venda, né? Você já deve, se você já estudou sobre vendas, você já deve ter se deparado com essa frase: mentes confusas sempre dizem não. Então se você entrega muita coisa, só que não tem clareza, aquilo não está fácil de entender, não está mastigado, a pessoa simplesmente não vai entender, e quando ela não entende o que você está oferecendo para ela, pode ser a melhor oferta do mundo, ela vai falhar. Uhum. Porque a pessoa precisa entender o que que ela está comprando, precisa entender o que que ela vai ter, senão ela vai ficar confusa, e quando a pessoa está confusa, o caminho mais seguro que ela vai É, tomar dizer é não. dizer não. E dentro da questão, como a venda não é algo racional, né, a primeira atitude é irracional, quando você já ativa o lado racional da pessoa, que é a Uhum. confusão, você já tira ela do momento emocional. Quando você tira ela do momento emocional, que aquela coisa começa a ficar muito confusa, você já ativa o lado racional, e às vezes no momento que ela não está preparada, você não chegou ainda no momento de fazer a oferta para ela, você não chegou no momento de convencimento para ela. Então você precisa manter ela nesse momento emocional até que o ponto de transição que chegue no momento racional que você vai fazer a sua oferta, vai mostrar o seu valor, quanto é que custa, tudo, esteja pronto. Então é importante ser simples, né? E ser simples não significa que é fácil. As Uhum. pessoas tendem a achar que o E nem que é mal simples. feito. Isso, que o simples é mal feito, que o simples é relaxado. Tenta você pegar uma frase grande e deixar ela menor e menor e menor possível e transmitir a mesma mensagem. Você vai ver Nossa, o quão complicado e o quão você está realmente dominando aquele assunto. Isso vale para tudo. Pega uma imagem, tenta deixar ela o menor possível. Então sai de numa obra de arte, tenta deixar ela em pixel art e ela ficar entendível. Entendível não é uma palavra que existe, tá, gente? Mas é só para a gente se expressar. agora Então, existe. agora existe. Então quando você tenta simplificar as coisas é que você vê o quão difícil é, porque o simplificar é tornar para as pessoas entenderem de forma Sim. fácil. E aí deixar para as pessoas entenderem de forma fácil. E aí, às vezes, assuntos complexos, você vende um produto, tem 50 qualidades diferentes, como é que você deixa isso de forma Uhum. fácil, de primeira que a pessoa veja? Sim. Então você tem que fazer essas coisas de forma fácil. Se ela no momento mas será que isso funciona para mim? Se ela fala, será que isso funciona para mim? Putz, ela não vai Aham, comprar. exato. E uma coisa bem legal, né, que você comentou de como deixar algo, né, escrever uma frase com menos palavras. Tem um outro livro que com certeza vai aparecer aqui no em algum podcast, que é o Não Me Faça Pensar, que é super famoso sobre usabilidade na web. E o que ele sugere é justamente isso. Você pega, escreve um texto, vamos supor que você está escrevendo a descrição do seu produto. Escreva normal, sem limite, sem se limitar. Uhum. Escreva ali, detalhe perfeitamente tudo que você tem que detalhar sobre o produto. Terminou de detalhar, provavelmente você escreveu ali uma dissertação, né? Uma redação do Enem. Pegue isso e escreva novamente com metade das palavras. Tente reescrever isso normalmente com metade das palavras, sem deixar de estar completo. Esse é o detalhe. Você não vai tirar informações. Você vai pegar as mesmas informações que já estão lá e vai escrever elas com metade das palavras. Novamente, aí você fez isso, você conseguiu um texto bem menor. Faça isso novamente, faça isso até o máximo que você conseguir. Você vai chegar num ponto em que você usou palavras o suficiente para dizer tudo, mas na menor quantidade de palavras possíveis. Esse é um hack, assim, é esses hacks que você tem que copiar, entendeu? Porque são esses hacks que nunca vão parar de funcionar. Porque é um método, e método, ele é replicável, ele não para de funcionar. E a mesma coisa, tem o Jacob Nielsen, que é uma pessoa super famosa Uhum. na usabilidade, ele tem um método bem interessante que também envolve isso, né? Porque é muito comum a gente chegar numa página de e-commerce e ficar pensando, putz, está faltando isso, tem que adicionar isso, tem que não sei o quê. Não é esse o ponto. A gente não tem que pensar o que falta adicionar. A gente tem que pensar o que falta remover. Então, qual que é a proposta do Jacob Nielsen? Ele sugere que você pegue uma página, né, uma landing page, qualquer página do seu e-commerce, e vá fazendo testes removendo elementos. Eu removi esse elemento, as métricas
não mudaram. Ah, removi esse outro elemento, opa, teve uma queda ali na métrica, volta o elemento. Eu removi esse elemento, opa, as métricas melhoraram, então com certeza remover. Mas esse é o ponto. Se você remover um elemento e as métricas se mantiveram iguais, Não é significa necessário. que ele é inútil, né? Um elemento sem propósito ali. Ele não está executando nenhuma função. Então, removeu o elemento, não mudou nada. Uma coisa interessante, né? Tome cuidado para avaliar de fato todas as métricas, porque às vezes você tirou o elemento ali, tabela de medidas Uhum. do e-commerce de moda. Pode ser que não impacte em nada nas suas vendas, mas vai impactar a devolução. Então, tome cuidado Sim. para avaliar todas as métricas, mas tenta fazer isso. Vai tirando os elementos e vê se impacta alguma coisa. Se não impacta nada, é porque não deveria estar ali. O próprio Jacob Nielsen, ele traz sobre criação de experiência. Às vezes você tem que criar experiência no seu e-commerce de experiências passadas que o seu usuário já tem. Então é muito importante você entender quem é o seu público para você saber quais que são os 10 aplicativos que ele tem instalado no celular, quais são os 3 sites que ele mais Uhum, navega. Pega as experiências que ele tem nesse site e traz para o seu e-commerce, copia elas iguaizinhas, não tenta reinventar essas experiências, faça igual, porque ele já teve uma curva de aprendizado lá naquele aplicativo. Se você trouxer para o seu, ele não vai ter que pensar. Então ele vai gastar menos tempo, ele já vai estar acostumado, porque todo banco digital hoje, para ter um sucesso, tem que ter um menuzinho fixado lá embaixo, porque o uhum, Nubank começou com esse menuzinho fixado. Então, foi o primeiro banco digital no celular e as coisas funcionaram. A tendência é que os outros copiem a mesma interface, uhum, porque o usuário já está acostumado. Então, se eu quero trazer usuários do meu concorrente, eu tenho que trazer a mesma experiência. Então, para você que já conhece o seu público, veja um pouquinho além. Meu produto é esse, mas quando ele compra outro produto de outro segmento, que site que ele interage? Vai naquele site e vê como é que está a experiência dele. Vê quais são os elementos. Pega esses mesmos elementos e traz para sua interface. Você vai ver que vai melhorando as suas taxas de conversão, porque você está dando uma experiência que ele já espera. uhum. Sim, e eu gosto muito também de estudar game design, né? Então, fazendo essa questão de pegar de um setor e trazer para outro, eu costumo fazer muito isso com game design. Eu estudo game design porque é algo que eu gosto de fazer, então eu faço sem dor nenhuma. Uhum, E os aprendizados que eu tiro de game design eu trago para aplicar em e-commerce muitas vezes. E eu não estou falando de gamificação, tá? São conceitos um pouco diferentes. Então, o aprendizado que eu tive em game design, que é justamente sobre essa questão de familiaridade, são os famigerados barris vermelhos. uhum. Porque se você joga ou já jogou, provavelmente você tem essa coisa em você que você vê um barril vermelho, você sabe que se você atirar nele, ele vai explodir, Sim. certo? É algo que não começou assim. Algum jogo lá no passado fez isso, aí as pessoas, opa, beleza. A primeira vez que a pessoa atirou naquele barril, ela às vezes não sabia que ia explodir. Aí atirou, explodiu, beleza, barril explode. Aí viu um outro barril cinza, atirou, não explodiu. Opa, beleza, então são os vermelhos que são explosivos. Uhum. E aí, na hora de surgirem outros jogos, é quase como uma adaptação. O cara colocou o barril amarelo, vai gerar confusão nos jogadores. Mas os caras que usaram os barris vermelhos, dava certo. Então se mantiveram usando a cor vermelha para esses barris, porque já as pessoas já aprenderam, né? Não tem curva de aprendizado para isso. Já está inato nelas que os barris vermelhos são explosivos. Então tudo que você puder se aproveitar de convenções, se aproveite. Então, por que que é um carrinho? É justamente o que a gente comentou, o carrinho é para trazer, remeter ao físico. Uhum. Então, tem alguns e-commerce que mudam para sacola, geralmente e-commerce de moda, né, porque de fato você vai, comprar roupa, geralmente é uma sacola e não um carrinho. Então tenta trazer essas correlações e as convenções para a pessoa, para gerar o mínimo de confusão possível para elas. E voltando aqui a esse ponto sobre clareza, né, que é uma das coisas mais importantes que tem, entra também num ponto que a gente já comentou num podcast passado, que é simplicidade cria prioridade, né? Sim. Então, uma vez que você retira elementos, você se força a retirar elementos, você se força a pensar quais são os elementos mais importantes, porque eles você quer manter. Então, você automaticamente ali, de forma natural, vai priorizando, tipo, não, isso aqui eu não posso remover porque ele é importante para isso. E também você vai entendendo quais são o propósito de cada elemento que está na página. Então, se você começa a ter um problema e você tem mapeado qual é o propósito de cada um dos elementos, você sabe que esse elemento que deveria estar resolvendo esse problema. Então, se não está resolvendo, você sabe onde atacar para Uhum. tentar resolver. Outro motivo para você evitar colocar muitos elementos ou muitas opções é o paradoxo da escolha, que é uma coisa bem comum hoje em dia com Netflix, YouTube, por exemplo.
você tem muitas opções para escolher, sabe? É tão massa, é uma coisa até que eu sofro com isso, porque você vê muito conteúdo, Sim. você fica salvando tudo em assistir mais tarde, em salvo, e você é bombardeado com conteúdo, E nunca só mais que você assisti tem nada. exato, você tem que aceitar, você tenta eu, por exemplo, eu caí no golpe, eu uso a droga do assistir em 2x. Sim. Né, eu consigo assistir em 2x numa boa, mas é algo que, eh, não é ideal, sabe. Uhum. Eh, Agora liberaram 4x, daqui a Meu pouco Deus. eu vou assistir um vídeo de 1 hora em 1 minuto, né. Mas enfim, esse é o ponto, né, você não vai conseguir consumir todo o conteúdo, você tem que aceitar isso. Então evite também gerar essa sensação negativa no seu cliente, de que tem tanto conteúdo para ele consumir que ele não vai conseguir. E o paradoxo da escolha também prejudica muito suas vendas. Porque se você dá muitas opções para a pessoa, é muita coisa para ela avaliar, ela acaba ativando o modo racional, porque, né, ela está muito tempo ali para fazer a decisão, ela acaba ativando o modo racional, e às vezes o modo racional dela vai simplesmente fazer ela chegar na opção de que, na conclusão de que comprar do concorrente é melhor, ou de que ela não precisa comprar aquilo. Sim.